Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um podcast Gente para Negócios. O último episódio da terceira temporada, o ano já está praticamente acabando, né? Chegamos aqui em dezembro, temos pouco tempo para fazer tudo aqui. Quem bateu meta, bateu. Quem não bateu meta tá atrás de bater meta ainda, né, Rogério? Mas vamos lá, vamos para cima aqui, que ano que vem tem muito mais. Já apresentando o time da casa, por ele, Thiago Santos, responsável por toda a parte técnica, tá lá no fundo. Hoje ele não vai invadir a nossa tela, está proibido. Nós amarramos o pé do Thiago ali na cadeira para não sair e não fazer a câmera tremer, para dar tudo certo. Ao meu lado, Rogério Babler, tudo bem? Salve, que delícia estar aqui mais uma vez, inclusive para quem nos vê pelo YouTube, tem até árvore de Natal aqui, já estamos na decoração de final de ano, com esse último podcast com uma ilustre pessoa que você vai apresentar aqui, um querido meu. Muito bem, já direto para o nosso entrevistado, tem pouca experiência ele, será? Pedro Alexandre Pinheiro é um gestor muito experiente, já passou por várias empresas multinacionais, nacionais, tem uma trajetória ampla que ele mesmo vai contar para a gente aqui sobre essa trajetória. Obrigado pela sua presença e bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou contar uma coisa que não devia, mas vou contar. Eu juro, então se tiver algum problema, estou sendo um pouco defensivo. Eu achava que eu vim aqui assistir o podcast de alguma pessoa, de alguém. Qual eu cheguei na realidade que eu era o próprio entrevistado. A própria pessoa entrevistada. Mas é por isso que minha expectativa está alta, porque essa questão da surpresa é maravilhosa, né? É o famoso efeito surpresa, né? Exato. Agora tá enrascado, vai ter que contar tudo pra gente aqui sobre a sua carreira. Não é um arquivo confidencial, né? Igual o Faustão fazia, mas a gente vai tentar trazer para os nossos internautas aqui bastante conteúdo bacana. E eu quero aproveitar e apresentar o Pedro sobre a minha ótica, né? Isso, legal. Na verdade, o Pedro ele vai falar da carreira dele, de toda a trajetória, mas eu tive a felicidade de me conectar com o Pedro. Num momento a gente foi fazer um trabalho, foi fazer uma reunião com a Mercer, foi quando eu conheci o Pedro, e depois de um tempo curto, o Pedro se juntou conosco na MH Consult. Eu fiz alguns trabalhos com o Pedro e foi ótimo, porque eu estava iniciando minha carreira como consultor. E foi um mestre, me ensinou muito. Eu tive felicidade de fazer um projeto que está na minha memória. A gente foi para o extremo norte do país, trabalhar com a construção de visão e missão, valores de uma das usinas que são referências, que saiu no jornal no nosso país, que estava em construção na época. Então foi um marco na minha carreira. E além de fazer o trabalho, eu tinha os momentos de falar da vida, e o Pedro me dando muitos toques enquanto a gente estava transitando de um lado para o outro, e eu acho que vocês vão adorar as histórias do Pedro, e eu sou muito grato ao Pedro por isso tudo. Obrigado, Pedro. Não, mas eu acho que é muito legal, me sinto muito à vontade aqui, porque eu conheço praticamente todas essas pessoas, e esse projeto para mim realmente, da mesma forma, o Rogério, foi um belo ensinamento também. Porque construir visão, missão, valores. E depois esse projeto foi desdobrado, porque nós fomos para lá fazer com que as pessoas internalizassem isso. As pessoas que trabalhavam lá. Então foi muito legal, foi uma experiência conceitual e prática. Então, beleza. Da mesma forma, foi muito legal trabalhar contigo. Não é rasgação de seda, não. Eu me lembro a gente conversando, como é que a gente ia fazer o projeto. Nós fomos para uma piscina, era um hotel, né? Tinha uma bela de uma piscina lá. A piscina ficava ao largo lá, a gente nem olhou, nem mergulhou na piscina. Nós ficamos transando no bom sentido, a forma, que aproximação iam fazer, e foi muito legal. Eu me lembro, foi muito legal tudo. E eu aprendi naquele dia também a identificar um cupuaçu, coisa que eu não sabia, a fruta. Tinha um pé lá de exatamente. Fora os papos na frente do Rio Madeira. Exatamente. Então a gente está falando de uma cidade que fica a 120 quilômetros de Porto Velho. Nós estamos falando da usina de Jirau.
que hoje é responsável pelo fornecimento de energia no nosso país, né? Um grande marco dentro do nosso país. Foi muito legal. Que bacana. E o tema que a gente vai tratar aqui, né, aproveitando essa experiência toda do Pedro, a gente vai falar sobre essa troca de conhecimento e também como é que a gente consegue planejar a sucessão dentro das equipes das empresas, né, baseadas nessa troca de experiência, porque afinal de contas, né, você, da cada empresa que passou e deixou tua marca ali, alguém tinha que assumir a bronca depois e fazer a coisa acontecer. Mas antes de entrar nesse tema, falar um pouquinho sobre a sua história, vamos pular um pouco alguns capítulos, né? Chegar no dia de hoje, a gente queria saber como é que está o Pedro hoje, o que já pensando, né, fim do ano, já pensando para 2025, o que você planeja para a tua vida em 2025, como é que está a tua fase profissional nesse momento e já pensando em futuro? Então, vamos lá. Eu estou numa fase, é moderninho agora, né? Estou numa fase de transição. Eu até ontem, né? Eu tinha uma função até março de 2024, eu era responsável pela área de recursos humanos do Cicobi, ficava lá em Maringá, na Central, uma tremenda empresa, um aprendizado fantástico. Maringá, quem não conhece, vale a pena conhecer. É uma ótima cidade. Uma equipe muito boa, a própria MH fez alguns projetos lá conosco. E agora, nesse último ano, eu estou num projeto mais pessoal, atuando mais em home. Porém, na linha da tua pergunta, já projetando o futuro. Eu acho que vale a pena pensar em continuar fazendo coisas que eu sei fazer, da forma que eu gosto de fazer e podendo fazer o que eu mais gosto. Eu não quero ser pretensioso, quero contribuir com as pessoas, com as coisas que eu sei. Se eu puder fazer isso e poder fazer esse intercâmbio de experiências com aprendizado com pessoas com quem eu possa trabalhar no futuro, eu vou continuar sendo muito feliz com o meu projeto de carreira, que ainda continua para o ano 2025, 2026 e quem sabe. Eu sou avô, eu não quero, esse é o principal projeto, eu quero continuar curtindo as minhas netas, curtindo a minha mulher. Eu sou um cara muito bem casado, gosto da minha mulher, a gente vive muito bem, mas também você poder exercitar a tua cabeça, trabalhar com pessoas e fazer coisas que você gosta, é algo que a gente tem que manter na perspectiva. É isso que eu quero fazer, pelo menos 25 e 26. Quantos anos de carreira, Pedro? Eu tenho que fazer conta. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Mas em recursos humanos mesmo, eu comecei a trabalhar lá com meus 22 anos, estou com 76, você que é bom de conta, faz a conta aí. Esse plano de carreira começou um pouco de tempo, então você falou que eu estou aqui, né, ainda com o meu plano de carreira em ação, é um plano de carreira que quando começou ontem, né? E sabe uma coisa, eu vou contar um negócio, para pagar um vexame aqui, pagar um mico, né, como diz o pessoal mais novo. Eu comecei a trabalhar em recursos humanos por mero acidente. Eu tinha um conhecido, e ele falou assim para mim: Pedro, eu preciso começar a fazer um recrutamento e seleção de algumas pessoas. Você estava em que área na época? Eu trabalhava num banco. Não tinha nada a ver. Aí eu falei, o imbecil aqui falou assim: recrutamento, eu me lembrei de recruta, olha coisa só. Militar, né? Deve ser alguma coisa desse tipo, que recruta. Em resumo, esse cara olhou para mim e achou que eu tinha um perfil para trabalhar nisso, e acho que ele não errou muito. Fui trabalhar nesse projeto dele. Era uma empresa no Rio de Janeiro chamada Sanvas. Ela fazia basculante também, parte de caldeiraria. Ela tinha um símbolo, um S assim meio torto, de carrocerias, e eles tinham ganho uma obra grande na Petrobras e eles precisavam começar o processo de recrutar gente. E eu fui trabalhar lá, fazer esse projeto. Então, eu comecei pelo início mesmo, ou seja, apanhando, entendendo como as coisas funcionavam, redigindo anúncios, fazendo teste, e a coisa foi legal, que eu gostei. Aí tem uma outra fase rapidinho, atrapalha o seu que eu contar? Não, olha só, é seu. Aí de repente eu vejo um anúncio, o meu cunhado procurava emprego, ninguém vai entender o que eu vou falar. O jornal, você cortava o jornal. Hoje em dia está tudo na internet. Acho que nem tem mais anúncio em jornal, tudo no LinkedIn, mas era jornal. Aí eu vi assim, um anúncio, tinha assim, NII, eu sabia que era da Shell, eu só vi o anúncio pela metade. Me candidatei, passei para ser trainee da Shell. O processo de recrutamento foi muito legal. Eu encontrei uma pessoa chamada Paul Malil. Naquela época, eu estou falando em 1972, eu acho que você não era nem nascido, hein, Rafael? Não, tá certo? Não era nem projeto ainda. Eu queria trabalhar em quê? Em sistemas. Era um caso, assim, ponta em termos de
possibilidade de emprego era trabalhar na área de computador. Você ia lá na IBM, eu olhava na Rio Branco, no Rio de Janeiro, aquela coisa piscando, era ali. Né? E esse Paul Maligo, nós fizemos um acesso muito forte na Shell, ele me convencia, Pedro... Ele falava assim, muito calmo, você tem um perfil diferente. E eu, não, cara, mas eu quero trabalhar em TI. Imagina você que me conhece, eu trabalhando em TI, eu ia ser um desastre. Não tenho essa capacidade, essa conformidade, né, para trabalhar em TI. Esse cara foi um anjo da guarda, porque ele me perturbou de tal forma, você tem uma vaga em recursos humanos. Ele me cansou. Eu falei, tá legal, vamos trabalhar em recursos humanos. Isso em 1972 eu começo a trabalhar na Shell. Tremenda empresa, um aprendizado fantástico. Eu costumo dizer que a Shell foi meu MBA, pós-graduação toda. A Shell tinha um termo de conhecimento, em termos de aderência de recursos humanos, em termos de modelos internacionais, assim, oportunidade de aprendizado fantástico. Trabalhei lá 12 anos. Foi muito legal. Lá eu aprendi bastante coisa mesmo. Tá? E nessa época, como é que era o Departamento de Recursos Humanos? Né? A gente teve uma evolução absurda de tudo que se envolve gente, gestão e tudo mais. Era bem burocrática a mesma coisa, né? Ou já se falava em desenvolvimento de pessoas. Aí é que tá. A Shell já era vanguardista. Já tinha alguma coisa... Eu comecei lá e depois fui trabalhar na área de cargos e salários. E aí eu aprendi algumas coisas. Ou seja, descrição de cargo é um saco, vamos ser franco. Sim. Mas se você quiser fazer uma coisa legal, você vai fazer. Falando em departamento pessoal. Mesmo o DP, se você quiser fazer legal, você vai fazer legal. Como qualquer área, né? Como qualquer área. Tá? Então, transforme sempre a atividade. A primeira dica aqui, na atividade que pode ser a pior do mundo, chata, burocrática, em algo que seja legal. Eu fazia, modéstia à parte, as melhores descrições de cargo que você possa imaginar. Mas aí chegou o meu ciclo. Eles falaram assim, agora você vai trabalhar na linha. Olha o que é, em 1975 para 76, a Shell tinha um conceito chamado, em inglês era um termo meio esquisito, mas era administrador individual do negócio. Eu era o cara de recursos humanos do negócio. Sabe o business partner? Ou seja, eu estou falando de 1975, eu vou para Belo Horizonte sozinho. Eu fazia tudo. Eu tinha uma extensão que ia a Shell era em Belo, eu ia até Fortaleza e eu pegava todo o recurso do staff, remuneração, treinamento. É o modelo que você tem hoje dizendo que é modernista. Não é. A Shell era muito avançada. Então, mesmo o departamento pessoal da Shell era uma coisa assim muito diferente e já era vanguardista. Como eu estou te dizendo, eu já era um business partner em 1976. BP, que tá tão em voga hoje. Mas não tinha esse nome, né? Não era tão modernoso assim. Tá? Aliás, tem várias coisas no ambiente corporativo que vão se substituindo os nomes, mas para quem está chegando parece que é algo inusitado, que é algo que acabou de chegar, mas principalmente quando olha do ponto de vista de conceito e você está em recursos humanos há muito tempo, tem grandes fundamentos ainda que fazem muito sentido, que é da década de 60, da década de 70, não é isso? É verdade, eu concordo com você integralmente. Naquela época, se eu falar isso hoje, vai dizer, esse cara é velho pra caramba. Eles trouxeram, estou falando certo, os conceitos e filmes, o filme não é um vídeo bonitão, não. Maslow, Herzberg, eles ensinavam para nós tudo isso. Tinha uma série chamada Saul Gellerman. Eu sou o Saul Gellerman, e ele trazia todos os conceitos de Maslow, Herzberg. Eu vou dizer o seguinte, sabe? Quem quer ser engenheiro matemático, se não entender o que é o B2 menos 4AC, vai ter problema lá na frente em termos de álgebra mais complicada, análise e física. Entender Maslow, Herzberg e depois Drucker, eu acho que tem o mesmo mote, ou seja, é uma base de entendimento do comportamento humano, de como as pessoas podem trabalhar melhor, usando referências, como você está falando, Rogério, dos primórdios, sim. Mas você tem que dar uma adaptada, né? Colocar um martelinho de ouro, né, nesses conceitos para trazer para o mundo de hoje. E faz sentido, né? Você adapta a comunicação para aumentar engajamento, inclusive, né? Exatamente. E para trazer um olhar adaptativo para o cenário, né? Então, de forma alguma, a gente está sendo nostálgico, está trazendo que isso serve, aquilo não serve. Mas eu acho que é importante pontuar isso, e quando eu estou na pós-graduação dando aula, eu sempre comento, né? Os alunos perguntam,
pergunta, o que tem de mais novo? Eu falei, bom, antes do mais novo, vamos começar pela base, né? Que é isso aí, Maslow, Herzberg, Katzenbach, Douglas Smith e assim por diante. A gente tem que pegar todo esse povo, entender esses fundamentos, porque a hora que você pega, por exemplo, um Simon Sinek agora, você vê, opa, peraí, isso aqui tem, o fundamento está ali, né? E aí você consegue ampliar a aplicação daquilo, né? Então, quanto mais conhecimento a pessoa entende da base, eu acho que mais vai apoiando, né, nesse desenvolvimento. Inclusive. Eu costumo até fazer uma analogia, um pouco, o verso eu vou talvez subir um pouco, uma música que o Belchior cantava, a velha roupa colorida, o passado, o amor e o presente, é uma roupa que já não se veste mais. Não, se veste, só que você tem que se adaptar para o baile que você vai agora, usando esses mesmos conceitos e fazendo com que as coisas sejam, como você está falando, contemporâneas na medida que você aplica na realidade. Se você ficar preso ao passado, você vai ter grandes problemas. Não é isso. Eu não sou esse tipo de postura, não. Mas trazer os conceitos, misturar, fazer um bom blend disso tudo aí, para que você possa fazer um trabalho legal no presente. E a gente estava falando também, né, sobre o tema que é essa troca, essa passagem de conhecimento. Em que momento da sua carreira você passou, né, além de ser um aprendiz, a virar um mentor também, um mestre de pessoas, ensinar pessoas, desenvolver pessoas? Porque no começo imagino que a tarefa tenha sido mais burocrática, né? Mas em que momento ali essa chavinha mudou? Ou, enfim, não teve uma virada de chave, foi natural? A tua pergunta é muito legal, porque dá uma conformidade diferente da minha própria vida. Uhum. A minha experiência na SICA foi muito legal, porque é uma empresa brasileira, depois da Shell, só para você saber. Eu saio da Shell, uma empresa multinacional, eu fui transferido de Belo Horizonte quando eu tinha ido para São Paulo, aí eu virei um carioca paulista. Estou aqui em São Paulo desde 78, mas não deixei de ser Flamengo. Eu talvez não agrade todo mundo, mas tudo bem. Construí minha família aqui, eu tenho 3 filhos, 2 deles são paulistanos, inclusive, e eu gosto muito de São Paulo. Gosto muito de São Paulo mesmo. Então, fui para a SICA, morei em Jundiaí, e depois de 6 anos eu saí da SICA. Ali me deu um clique, a tua pergunta vai me ajudar a pensar o seguinte: o saudosismo e o gostar do que foi a Shell me fez repensar o meu modelo mental de relação de emprego. Eu passei a trabalhar dali para frente para a Pedro Alexandre Companhia Limitada. Então, eu empresa, eu equipe, mas fazendo com que eu vou ter que fazer as equipes com quem eu trabalho caminharem e aprenderem. Então, a partir daí, se eu não estou satisfeito, se eu não estou legal na Pedro Alexandre Companhia Limitada, pode ser o prestador de serviço que seja para qualquer empresa, a coisa não vai funcionar. E a outra... Mas deixa eu pegar um gancho aí. É por isso que eu sempre insisto, que às vezes falo assim, não, a geração agora, ela não quer isso, ela trabalha para si própria, ela quer satisfazer, mas você está contando o seu caso, você é de uma geração anterior de... Você, né, qual é a mais modernosa aí? Eu sou um pré-baby boomer, mas eu já tinha um modelo mental. Exato, então esse é o ponto que eu sempre insisto, porque a gente vai criando vieses, né, de que as gerações têm características e eu acho que isso acaba gerando até um determinado preconceito. Você está trazendo, na verdade, era uma fase de vida, é uma forma de olhar para o mundo que são características que são rotuladas numa determinada geração. Por isso que eu insisto, não é necessariamente a geração, mas é como você está olhando aquele cenário no momento que você está vivendo, né? Exatamente. Lamento por interromper, mas eu não podia deixar de pegar esse gancho. Foi ótimo, porque aí só reforça o que eu estou dizendo. Você tem que estar feliz onde você está trabalhando. Você tem que ter o resultado do teu trabalho medido e mais do que isso, que eu junto com essa felicidade do trabalho, que esse modelo de contratação, é um modelo de gestão. Se algum ex-subordinado meu, esse podcast, ele vai poder dizer isso mesmo. Sabe, Rafael, eu não sou o dono do meu conhecimento. Tudo que eu puder compartilhar, tudo que eu puder interagir, não fazer com que seja processo doutrinário, sabe? Me sigam, essas coisas eu não acredito muito não. Mas sempre tem um processo de
troca de experiência, porque cá entre nós, eles não sabem, essa garotada não, mas eu aprendo com eles pra caramba. Aprendo muito, tá? Mas demais. No entanto, eu faço sempre um exercício de troca no bom sentido. De todo esse aprendizado. Para que eu vou ficar sendo detentor, concentrador de tudo que eu sei? Para quê? Então, ao longo da minha vida, e eu tenho certeza, foi muito legal quando você trouxe o exemplo de geral, que você pode estar certo, não estou fazendo uma rasgação de ser. Eu também aprendi, porque eu não tinha o encaixe, né, de como trabalhar com aquele tipo de processo, mas é meio a brincadeira, né? Você me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Foi o que a gente fez lá. Então, tudo que eu pudesse te passar naquele momento, que seria importante para aquele projeto ou para outro, eu ia te passar e eu acho que você viu isso. Da mesma forma que eu senti você do mesmo jeito. Então, isso, sabe, Rafael, é um mote que eu tenho e eu digo para qualquer tipo de gerente. O melhor projeto, a melhor realização que você faz nas empresas não são as coisas que você faz, entra na sociologia da coisificação, mas são as pessoas que você deixa. E nesse ponto, eu tenho boas lembranças de todas as pessoas com quem eu trabalhei. Na Shell até hoje eu tenho amigos lá. Na Sika, na Mercer, em todos. Na MH. Na Bung, na MH. Tanto que eu estou aqui. Então, e principalmente o mais recente, que foi lá no Cicobi. E foi difícil, foi uma coisa complicada. Infelizmente, eu tive que fazer um turnaround na área de recursos humanos, porque a pessoa que me contratou falou assim, eu estou estragando todo o teu processo. Vambora, não tem problema nenhum. Ele falou assim, Pedro, eu quero ter aqui um empresário fantástico, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, chamado Jefferson Nogaroli, eu vou até nominar. E ele falou assim, eu quero ter um RH estratégico. Aí eu fui. Primeira lição do dia, né? Eu começo do agente de mudança, começa onde o sistema está. Eu fui entender o que eu tinha lá. Eu olhei e falei, caramba, para ser um RH estratégico, está longe. Não vão ter que ser, guardado com você a sua pergunta, tem que transar primeiro a parte de base operacional, fazer o tático para depois ir para o estratégico. Né? E ele fala que eu tenho um grande desafio. Eu acreditei no desafio. Mas vou fazer uma metáfora, como se fosse um navio, sabe? Esse desafio, essa estratégia era um transatlântico. Cara, vale a pena. Então eu, já com pouco de idade, vou morar em Maringá, fazendo uma ponte aérea de ir e voltar, porque lembra do Pedro Alexandre Companhia Limitada? Que isso era legal para o Pedro Alexandre Companhia Limitada. Ele só não me contou o seguinte, que aquele desafio, aquela estratégia diferente que eu ia ter na frente, que era aquele transatlântico, essa metáfora, estava na areia, cara. Eu tinha que pegar esse troço e colocar lá dentro do mar, para começar a navegar. E a equipe que eu tinha não estava preparada. Porque eu estou dizendo que formação de pessoas, compartilhar, nós trocamos Rogério e Rafael prática. Não digo isso com sabor de... Sim. Muito, porque infelizmente nós fomos um processo de mudança de pessoas e obviamente de retirada de pessoas. Daquela equipe inicial eu devo ter umas 3 ou 4 lá só, no máximo. Se isso. Mas é uma equipe hoje. Mas dali para frente é outra situação. Que conhece, tanto que o meu último desafio lá, para manter a premissa do que eu estou falando, foi preparar a minha substituta. Fiz isso com maior satisfação. Os ruídos, as informações que eu tenho do desempenho dela é muito bom, só para manter a premissa, ou seja, eu procurei ao longo de todo esse tempo compartilhar tudo que eu sabia. E, gente, o trabalho de Mercer, eu trabalhei 12 anos, você sabe disso, consultoria é fantástico, você aprende vários modelos de todas as formas. Então, você não é um samba de uma nota sal. Você consegue compartilhar diferentes experiências, diferentes conhecimentos de processos que você viu desde empresas multinacionais, nacionais, empresas estatais, de todos os tamanhos. Uhum. Mas isso aí você está... É capital intelectual dos outros. Não, desculpe. Eu não estou usando experiência de A, B ou C, eu estou usando... Lembra?
Eu contratei o Pedro Alexandre Companhia Limitada para trabalhar para a Mercer, o Pedro Alexandre Companhia Limitada para trabalhar no Cicobi, assim como foi aqui na MH. Em algum momento, quando eu vi que não estava legal, nós conversamos, vou seguir meu caminho e voltei para a Mercer, que foi o último ciclo meu em termos de uma relação antes de ir para o Cicobi. Eu não sei se ficou claro, ficou meio tumultuado. Claro, só para pontuar, né, algumas situações. A primeira parte dessa troca de equipe, né? Você falou, não é que eu fui lá, salvei, resgatei todo mundo, tirei todo mundo da areia e joguei no mar. Isso é normal, acontece, já aconteceu comigo também, de ter que tirar também um transatlântico da areia, e as pessoas, muitas delas não querem. Não adianta, você pode dar os estímulos que for ali e não tem jeito. Empresa não é ONG, né? Você tem um tempo e um prazo para apresentar resultados. Se aquilo não acontece, substitui, traz gente boa para o barco. Fiz isso também e dali para frente foi só alegria, né? Isso totalmente compreensível, né? Pelo menos na minha visão, totalmente compreensível. E outra coisa bem interessante, né, que você traz também, como você fala sobre a questão, né, do Pedro, Companhia Limitada, isso para mim, eu levo muito em conta a questão da automotivação, né? Isso é intrínseco seu. Né? Você talvez você fale, poxa, para algumas pessoas pode soar um pouco egoísta, pô, parece que ele está pensando nele. Não, isso é automotivação. Você se automotiva para dar o teu melhor para aquela empresa. Eu acho isso super lícito, super, positivo. Não vejo isso como algo negativo, não, né? Negativo, eu vejo pessoas aqui, no caso, estão na empresa, né? Sem enxergarem. O Rogério fala muito sobre orientação a propósito, né? Qualquer tipo de benefício para ela também, né? Fazendo feijão com arroz ali, sem um temperinho, sem nada, empatando, né, os processos e atrapalhando né, o desenvolvimento da empresa. Eu faço uma leitura totalmente positiva disso que você trouxe pra gente aqui. Queria até ouvir o Rogério também, que ele fala muito sobre isso. E falando sobre essa questão de você ir formando sucessores ao longo dessa jornada, você se deparou com diversos tipos de perfis, né? E tem, óbvio, vou trazer uma coisa que é redundante, não adianta você querer formar alguém se essa pessoa não quer. Verdade. A minha pergunta para você é, o que você acha que uma pessoa precisa ter de postura, de comportamentos para que você olhe e fale assim, tudo bem, tecnicamente ela não sabe, mas eu vou investir nessa pessoa. O que você acha que é primordial ter num profissional de qualquer área para que tenha subsídio para ser desenvolvida? Não, você praticamente deu a resposta, que é a primeira vontade. Esse é o grande desafio, de você identificar aquelas pessoas que vão ser mais fáceis de você poder fazer esse exercício. Mas você não pode, pegando a tua pergunta, olhar aquelas pessoas que não estão nesse... Porque pode ser, pura e simplesmente, um momento dela que ela não está legal, e esse é o maior desafio. De você também trabalhar com aquelas pessoas que, aparentemente, não estão, como você falou ainda agora, estão lá fazendo por fazer, no protocolo, né, no automático. Esse é o grande desafio. Aí, eu diria o seguinte, não vou falar do velho chá, porque aí vai ficar muito demodé, né? Conhecimento, habilidade, atitude, todo mundo que está escutando essa conversa nossa sabe disso. Mas é você identificar, primeiro, você falou disso, trabalhar com as pessoas e ver se essa pessoa tem valores, vontade de fazer acontecer. A segunda dimensão é a dimensão de capacidade, sério isso, de capacidade de relacionamento. Não precisa ser uma pessoa fácil de falar, mas que ela queira ter essa relação de troca, de buscar uma informação que não é só do Pedro para ela, só do mentoring ou coisa que eu valha, mas que ela tenha vontade de investir no seu próprio desenvolvimento pessoal. Isso você vê no dia a dia, Rogério. Se a pessoa vai, se a pessoa não vem. E a outra dimensão é a dimensão de eu vou falar uma palavra que é difícil de traduzir. É valores e atitude. Ou seja, você vê o comportamento no dia a dia dessa pessoa, se ela está realmente interessada, não de uma forma egoísta, como você falou, de também praticar esse processo de troca, de aprender, se desenvolver e fazer o mesmo processo com as outras pessoas com quem ela trabalha. Se você tiver isso, você vai ter um time mais harmonioso. Então, Rogério, esse é o grande desafio do gestor.
ele saber delegar e não delargar, que para mim delegação é o melhor processo de desenvolvimento que eu conheço na minha vida. Outra, que o gestor é, antes de tudo, um líder de relacionamento, ele saber ouvir. A terceira dimensão, não acreditar que ele é apenas o dono da verdade. Eu cá entre nós, eu já muito mais recebi os inputs, trabalhei com ideias e boas ideias que me deram, do que com as minhas mesmo. Porque se você é a última palavra sempre com a sua equipe, desconfie disso. Tem alguma coisa errada. E no dia a dia, você vai ter a resposta da pergunta que você me fez. Aquele que assim, senhor, aceito. Aquele que me pergunta qual é o livro que eu devo ler. Né? Você vê as pessoas sair da sua zona de conforto e buscar desafio para que ela possa também exercer esse processo de compartilhar informação. O principal desafio do gestor é justamente saber separar. E eu não quero usar a expressão separar o joio do trigo. Que às vezes em muito joio você tem um trigo escondido. Esse, você vai falar, pô, você prefere trabalhar com coisas mais difíceis. O outro é mais fácil, Rogério. Se eu tenho uma pessoa que está predisposta a fazer tudo isso, com a pessoa com quem eu deixei no meu lugar, lá, no Cicobi, a hora que ele olhar ali, você vai falar, puta, não acredito. Foi mais fácil. O meu problema não era com ela. É com outras pessoas que você tem que trazer o resgate. Mas não o resgate da insistência, mas de fazer com que elas possam mudar o seu comportamento. E eu tenho exemplos lá muito bons disso. Pessoas que ficavam literalmente no seu canto, só faziam uma coisa, eram tímidas. Eu estou falando sério, essa pessoa tem nome e endereço. Eu vi no outro dia no LinkedIn, você me perguntou do LinkedIn, ela fazendo um programa de avaliação de desempenho que mudou a plataforma lá, e eu falei, puta, a mulher está comandando isso. Isso não tem uma coisa que você fique mais satisfeito do que isso. Ela estava usando a própria imagem para se expressar no vídeo? Ela, junto com uma consultora de fora, olha só, fazendo o trabalho de formação de pessoas, eram 17, 18 pessoas, eu vi lá a foto do LinkedIn. Olha só. Ela tremia se fizesse isso. Então, Rogério, o desafio é você identificar pessoas que têm o propósito, vontade, queiram aprender, estejam dispostos. Não precisa ser um nível intelectual fantástico, ninguém vai ser o alto potencial, porque se a gente só tiver alto potencial. É outro detalhe. Todo mundo só quer gente igual alto potencial. O que você vai fazer com tudo isso? Um zumbi organizacional frustrado, porque ninguém vai ter, pela hierarquia que existe nas empresas. Não vai ter 40 gerentes no mesmo departamento ali. Não tem como fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar com aquele... Eu detesto essa expressão tipo empurrar piano, com aquele pessoal que tem um desempenho bom, mas que não vai chegar lá na frente até por opção pessoal. Então, sabe, Rogério, esse desafio eu tenho até hoje. E às vezes eu já errei muito. Não vai dar certo com isso aqui. E não deu. Mas eu não me arrependi. Quando você identifica que não tem jeito, vai ter que ir para uma linha final que é horrível para qualquer gestor, que é o desligamento. Porque nunca é legal. Nunca é bom para nenhuma das partes, né? Então, quais são características que levam à conclusão que fala, não tem jeito, nós vamos ter que desligar? É uma situação realmente difícil, é das mais desconfortáveis, mesmo com a minha experiência toda, é até bom que vocês saibam, eu já fui desligado. Então, eu sei o que isso significa, e aí, antes de falar do conteúdo, eu vou falar da forma. Um gestor tem que ter respeito pela pessoa, não é ser piegas, protetor, nada disso, mas um respeito genuíno no trato desse momento, que é um momento extremamente difícil. Eu posso até fazer uma contrapartida. A mesma euforia que ele tem no ato de uma promoção, comunicar uma promoção, ele tem que ter o cuidado necessário, o respeito necessário no desligamento. Rogério, se eu estabeleço premissas, estabeleço metas, faço acompanhamento, processo de delegação, a coisa não funciona, eu não posso esperar aquele ciclo do desempenho daqui a um ano para perguntar. Eu vou ter que fazer esse acompanhamento e perguntar para a pessoa quais são as suas dificuldades, o que está acontecendo. Precisamos corrigir esse ou aquele ponto que nós identificamos que são pertinentes à função dele. Não deu jeito, aí já começa a ter um processo mais de decisão
para um caminho de desfecho, que não é legal para a pessoa e nem para mim, como eu disse, é desconfortável. Se esse tipo de comportamento, se esse tipo de entrega de resultado não é de qualidade nem de prazo, se o problema de relacionamento com equipe não faz equipe, e nesse tipo de contexto, aonde a gente atua, preciso disso, eu vou ter que chegar com essa pessoa e dizer, infelizmente, o teu ciclo e o nosso ciclo aqui precisa encerrar. E aí, fazer esse desfecho. Eu já fiz isso muitas vezes, mas volto a dizer, independente do conteúdo, que é o que motiva, eu diria que tem um peso muito grande a forma como você faz isso. Eu tenho certeza que as pessoas com quem eu fiz isso, e como tratei isso, entendem que elas foram tratadas com respeito e dignidade. De novo, não é cuidado, é respeito pela pessoa. Tem que ser rápido. Não vou estar ficando por isso. A pessoa, depois que você faz esse comunicado, ela já não pensa mais. Mas a pessoa precisa saber que há um histórico, há um motivo e há elementos que fundamentaram essa decisão. E não você chegar de repente e aconteceu. Isso não é legal. Na vida pessoal a gente acontece isso, né? O mais moderno tem o DR, né, o Rogério? Discutir a relação. Caramba, tem que ter relação toda hora. Feedback é na hora. Se você não fala isso, a pessoa não sabe que está indo bem ou mal. Na vida pessoal, na família acontece, e na vida profissional, guardada as devidas proporções, você tem que ter o mesmo tipo de respeito e acompanhamento de como a coisa está acontecendo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, perfeitamente. Posso até analogia uma vez que o Marvin fez um comentário para mim que ficou registrado. Você como líder não tem direito de desistir das pessoas. Então, inclusive num momento desse, a hora que você está tratando com o respeito e cuidado que você mencionou, é exatamente o ponto que você não está desistindo das pessoas. Porque o desistir é abandonar e deixar lá e... isso deixa aí, fica mais um dentro da empresa, ou então desliga sem qualquer ponto de atenção para com essa pessoa. Isso é desistir. Né? É legal esse termo que você está usando, desistir, porque eu estava dizendo que, eu até comentei, é mais fácil, entre aspas. Opa, essa aqui vai dar certo. Vai dar. O problema maior é não desistir daquela pessoa que eu falei, que ficava lá no canto e as pessoas esqueceram dela. E hoje ela está feliz, fazendo coisas boas, é requisitada por todo mundo, porque ela se permitiu, entre aspas, fazer esse exercício de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de busca de conhecimento. O líder facilita isso, mas o líder também pode atrapalhar muito isso. E aí tem uma terceira questão também, né, que muitas vezes a pessoa ela quer, às vezes pode ser que não tenha a ferramenta adequada, o conhecimento necessário para aquela atividade naquele momento, mas ela quer, é uma pessoa que quer, e acho que isso já é meio caminho andado, né? Muito diferente de você dar esses estímulos para quem realmente não está afim, né? Então eu acho que eu vejo também uma terceira via aí, daquele que está escondidinho, que está ali, apanha um pouco ali da vida e está quietinho, né? E daqueles que realmente querem, mas tecnicamente talvez ainda precisem de algum tipo de apoio, de suporte e tal. E aí passa de novo para a responsabilidade da liderança mudar, né? E dar caminhos, trilhas para isso, né? A forma como você possa fazer essa transição, a forma que você possa mudar isso, tá? Eu tenho uma pessoa que tem um domínio técnico muito bom e ele deliberadamente, eu não quero gerenciar a pessoa. Eu tenho que respeitar isso. Mas para aquele cargo foi exigido, eu vou ter que chegar nesse momento que você falou. Mas para isso aqui, eu não tenho outra opção para não desistir da pessoa. Mas se foi exigido para essa pessoa, além da capacidade técnica, ela tem um processo de interação, de relacionamento, delegação, de fazer acontecer, ele está no lugar errado. Se eu não tiver um outro lugar para colocar essa pessoa, de uma forma, não como alternativa de bom mocismo, eu vou ter que tomar uma decisão que não é legal. Perfeito. Isso acontece. Uma pergunta que eu tenho aqui também para fazer é sobre a questão da liderança, né? A gente falou muito sobre esse compartilhamento de experiências, né? Agora, você já deve ter também puxado, promovido, enfim, feito aí a mentoria de pessoas que se tornaram líderes. Como é que você identifica essas pessoas? Como é que você chegou e falou, puxa vida, esse aqui ou essa daqui tem um olhar, tem uma característica ali de liderança? Porque muito se fala sobre o perfil do líder, né? O que te toca, o que te tocou para puxar aquele perfil? Rafael, isso não é assim não.
Uhum. E a gente precisava fazer outro podcast para explicar tudo isso. Mas o resumo da ópera em português é o seguinte: é observar. Eu vou ser meio demodê aqui, falando comportamentos observáveis. Você tem que ter um líder, tem que dedicar, além do seu dia a dia de trabalho. Vou falar até como consultor. Eu tinha uma responsabilidade de entregar, eu tinha um billing grande para entregar, porque os pessoas lá de fora me cobravam, mas eu dedicava, no mínimo, 50% do meu tempo em conversa desse tipo que a gente está tendo aqui. Com a pessoa, o que ela está querendo, prospecção de vida, interesses, forma de aprendizado, como ela compartilha o seu know-how. Você vai adquirindo informações para que você possa dizer, não usando exclusivamente o teu modelo, você não vai ficar muito em si mesmada. Eu não vou criar milhões de Pedro por aí, que é uma coisa idiota, né? Não tem sentido. Sim. Mas respeitando cada terra com seu uso, cada tempo com seu fuso, as características dessa pessoa em termos de relacionamento, o respeito pelas pessoas, mas também notar que as pessoas se direcionam para ela de uma forma espontânea. Como ela compartilha, porque vamos dizer que ela ainda não é líder, ela não delega formalmente, e a forma e o conteúdo que ela faz, você vai somando informações, Rafael, que diz, vale a pena investir. Tá. Eu não estou dizendo que vale a pena de se promover. Não dá para uma varinha de economia, líder. Você é o líder. E dizer, vale a pena e vamos com essa pessoa investir para que ela possa realmente se transformar num líder. Já errei, mas acho que já acertei mais. Ao longo da minha vida eu tive mais sucesso de buscar pessoas que tivessem características que eu estou mencionando do que pessoas que infelizmente eu avaliei essas características, o mosaico não fechou legal. E voltaram a ser pessoas de conteúdo técnico, coisa que eu valha. É um exercício muito difícil. Não sei se o Rogério já trabalha com desenvolvimento de pessoas de várias formas. Não é muito fácil. Rogério, concorda? Esse é o grande desafio do gestor. E aí vou voltar ao meu modelo de compartilhar, mas não, adorei a expressão do Marvin, não desistir das pessoas, porque às vezes você pode ter uma pessoa que está lá no cantinho e falando, meu Deus do céu, por que será? Essa pessoa que eu estou me referindo, sabe qual era a solução para ela? Ela era tímida. Vamos pô-la para ela fazer a reunião. Claro que a pessoa entrar em campo, eu estou falando que tu mora, né? Mas fazia isso. Sim. Não, vamos devagarzinho. Nunca vai fazer uma estreia no Fla-Flu. Não, bota num joguinho mais simples aqui, vamos aqui devagar. Você é corintiano, né? Não vai lá levar direto lá pro Itaquerão, não, joga ali na Várzea. Opa, deu certo. E você vai, comportamento, você vai observando como a pessoa está te dando a resposta. Como é que é essa interação? Vale a pena continuar investindo. Muito bem. Eu não dizer, hoje eu vim aqui para falar de vocês, da minha experiência, essa frase do Marvin, que eu não me lembrava. Eu me lembrei quando você falou não desistir das pessoas. Para contextualizar, tem pessoas que talvez não conheçam a MH, né, estejam assim, se inteirando, né, da MH por meio do podcast. Quem que é Marvin, seu Rogério? O fundador da MH Consult. Está esse ano faz 82 anos. A MH tem 31 anos, ele decidiu sair do ambiente corporativo também, com toda a sua bagagem. Ele ajudou a fundar o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Tem uma plaquinha com o nome dele lá no IBGC, e ganhou uma placa da BRH, que foi o primeiro homem de recursos humanos que assumiu uma operação inteira dentro do país, que foi a operação da Coca-Cola, inclusive. Esse MH que vocês estão vendo aqui na tela, para quem está assistindo pelo YouTube, o M é do Marvin, tá? Marvin. MH, que é o sobrenome Hirsch, né? Então tá feita aqui a citação para a gente contextualizar quem que é o tal do Marvin que está falando. E o Marvin é que me apresentou para o Pedro. Olha, e aí, apesar que a gente está falando de coisas assim, não nostálgicas, mas gostosas de falar, eu me lembro do Marvin na Coca-Cola, aí eu trabalhei na Shell, o Marvin trabalhou o meu mundo cruza com o Marvin, não sei porquê, não tem coincidências no mundo, né, seu Rogério? Eu fui depois trabalhar na Bung, o Marvin era o gestor de um negócio também, e aí aquela coisa que a gente se afasta um pouco, eu venho reencontrar o Marvin aqui. Então,
O Marvin é uma pessoa que eu respeito, tem um talento bom de negócio, bom de pessoas, e construiu tudo isso daqui, e mais do que isso, né? Conseguiu juntar com essas coisas todas que eu não consegui explicar direito, mas ele conseguiu identificar isso. Não desistiu nunca dessa pessoa, investiu, e hoje é o CEO aqui da MH. Para quem não está nos ouvindo, essa pessoa é o Rogério, tá, gente? Quem está só à distância nos ouvindo, não está vendo aqui pelo YouTube. Me desculpe, não tô... É o Rogério. Essa tal Rogério. Dessa pessoa é o Rogério daqui. Para quem sabe um dia a gente fala de você. Estou há 16 anos aqui. Quanto tempo já? 16 anos. Há 16 anos. Bom, o que a gente faz com o tempo, né? O tempo ruge, como diz o filósofo. Vamos lá, o tempo rugindo mais uma vez. É o filósofo contemporâneo que eu falo, o tal de Rafa Cristofoletti, sabe? É um filósofo que pouca gente conhece, quem sabe algum dia leio sobre ele. Mas enfim, agradecer a tua presença, né? Obrigado pela participação, mesmo de sopetão, né? Achando que vinha participar na arquibancada aqui, descobriu que não tinha arquibancada, só tinha aqui a cadeira. Mas foi um prazer, assim, eu adorei, né, ouvir as tuas histórias. Muito grato. Muita experiência, muita bagagem. Espero que você tenha gostado também dessa experiência. Para mim foi uma experiência muito legal reencontrar o Rogério. Você também, a gente já tive alguns contatos lá atrás. Enfim, voltar a essa casa aqui também de roupa nova. Vocês não estão vendo aqui, mas tá muito bonita, muito legal. O pessoal daqui faz um trabalho muito interessante, que eu gosto, que eu respeito, e que o Pedro, a empresa Pedro Alexandre Companhia Limitada, já trabalhou aqui para eles também e foi feliz também, sem dúvida. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais, Pedro? Eu estou no LinkedIn. Eu sou um pouco... Eu já fucei. Você sabe que sou daqueles que fuçam, né? No LinkedIn tá lá como Pedro Alexandre Pinheiro. Só digitar Pedro Alexandre Pinheiro vai ser o primeiro que aparece ali. Não tem erro, tá tranquilo. Aparece lá. Já me conectei a você, inclusive. Depois dá uma entradinha ali. Eu já vi também. Eu não aceita lá. Me dá uma aceita. Eu já vi. Eu sou uma pessoa... eu sou uma pessoa bem antiga, né? Eu tenho idade... Acho que somar os dois não dá a minha idade, mas eu não me considero um jurássico não, sabe? Acho que eu consigo aplicar essas coisas que eu falei, que eu fazia com as pessoas, tentar fazer dentro do modelo mental de atuação da minha própria pessoa. É isso aí. Muito bem. É isso. Obrigado a todos, falando sobre as nossas redes sociais. Obrigado, Pedro. Nada, obrigado a vocês. mhconsult.com.br site, Instagram mhconsult.com.br com @, na frente, LinkedIn mhconsult100.com.br, só ele ali limpinho, ali vocês encontram as soluções, vocês encontram, né, todas as informações sobre os eventos, né, que estamos praticando nas empresas Brasil afora. Agradeço aqui a todos, né, o Thiago, né, ao Pedro e ao Rogério também por esse último, né, capítulo dessa terceira temporada. No que vem tem mais. Para quem não viu ainda, tem um baixinho ali, ó, que tava ali tentando invadir o vídeo, o Miguelzinho. Meu filho não apareceu, Thiago? Ele estava ali, hoje ele está, né, férias escolares, o Rogério deixou ele passar um tempinho aqui com a gente, estava ali tentando invadir nosso trainee. Nosso trainee. Eu diria que é o menor aprendiz que eu já vi, é o menor aprendiz que eu já vi até hoje. 7 anos, é um menorzinho aprendiz. Mas é isso, gente, obrigado, a gente se vê então na 4ª temporada aqui, 2025, do podcast Gente para Negócios. Valeu! Valeu, obrigado. Muito obrigado, gente.